estás. Vem, vem. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero.
nossa adoração, Jesus. Esse Deus a quem louvamos veio aqui na terra entre nós. Nos amou tanto, tanto, tanto que pagou um preço numa cruz pela minha vida e pela sua vida.
majestade deixou. Veio para ricos e pobres, veio morrer por você. Do seu reinado abriu mão, da sua glória também. O seu desejo maior hoje é mudar teu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Tudo meu Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus.
vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para Muito boa noite a todos, nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui presentes, também os nossos irmãos que nos acompanham de casa. Bem-vindos ao nosso culto, a comunidade pode se sentar. Hoje estamos no 7º domingo, amanhã, é o 7º domingo de Páscoa. É o último domingo deste período pós-Páscoa que nós temos. Já no próximo final de semana nós iniciamos um novo período da igreja com a festa do Pentecostes. E aí entramos no tempo comum, o tempo não festivo, o tempo em que nós lembramos o trabalho da igreja e o crescimento da igreja de Cristo. Continuamos lembrando a ressurreição de Jesus e hoje nós vamos lembrar que a ressurreição nós não comemoramos só na Páscoa ou neste período pós-Páscoa, mas a ressurreição de Jesus, a certeza de que ele não ficou na sepultura, mas ressurgiu e, como nós lembramos na quinta-feira, subiu e está ao lado direito do nosso Deus Pai Celestial. Isto é o que mantém a igreja de Cristo de pé, a certeza da ressurreição de Jesus. Que Deus nos abençoe neste nosso momento de culto, que Ele receba o nosso louvor, nossa gratidão, e que Ele derrame em rica medida do Seu Espírito Santo sobre nós, nos alimentando espiritualmente na Sua palavra e na Santa Ceia. Nós vamos ouvir agora um hino. Cantemos aqui como os anjos da luz, que em júbilo adoram a Cristo Jesus, cercando o seu trono lhe cantam louvor, milhares as vozes, mas um só amor. O coro dos anjos ouvimos dizer: é digno, Senhor, pois tem todo o poder. E nós respondemos com alma e com voz: é digno, o Cordeiro entregou-se por nós. Morreste querendo teu povo salvar, e ao céu tu nos levas contigo a reinar. Que sejas bendito, querido Jesus, tu fonte de vida, de bênção e luz. Os céus estrelados, a terra amplo mar, ao bom Salvador vem unidos cantar. Com eles também entoaremos louvor, com grande alegria ao bendito Senhor.
nós vamos, neste momento, invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, que aceita o pecador por amor de Jesus Cristo. Em nome do Filho, que foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e ressuscitou para que sejamos aceitos por Deus. Em nome do Espírito Santo, que nos uniu a Cristo pela fé, trazendo até nós todos os benefícios conquistados com sua obra. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, na noite em que o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Páscoa, ou melhor, que o nosso Deus instituiu a Páscoa no Antigo Testamento, antes de o povo ser libertado da escravidão do Egito, ele ordenou que cada família deveria matar um cordeiro sem defeito. Deus prometeu que naquela noite passaria pela terra do Egito e mataria todo o primogênito. Naquelas casas em que tivesse o sangue do cordeiro nas ombreiras de suas portas, Deus não feriria o filho mais velho. Deus, com esta ordem, também queria ensinar o que estava por vir no futuro, quando enviaria o seu próprio Filho, o Cordeiro de Deus, para que pelo seu sangue pudéssemos ser libertados da culpa dos nossos pecados e do castigo que merecíamos, a condenação ao inferno. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz, temos liberdade do Egito espiritual de nossos pecados e do domínio de Satanás. Por isso, convido a todos juntos nos achegarmos diante de Deus e confessar diante dele os nossos pecados na certeza de que ele nos perdoa por causa do seu Filho Jesus Cristo. Senhor Deus onisciente, que sabes todas as coisas, nada posso esconder de ti. Conheces até mesmo o meu mais íntimo pensamento. Aos homens posso ocultar, mentir, mas a ti tudo é revelado. Por isso, Senhor, confiando no teu perdão e no teu amor por mim, chego diante de ti e confesso que trago comigo a inclinação para o pecado que herdei de Adão e Eva. E confesso que muitas vezes deixei esta inclinação tomar conta e manifestar-se em meus pensamentos, palavras, naquilo que fiz e até mesmo naquilo que precisava fazer e não fiz. Confesso que mereço somente a tua ira e o teu castigo. Peço-te que me perdoes, conforme tu prometes que através do sangue de Jesus somos purificados dos nossos pecados. E dá-me o teu Espírito Santo, para que eu possa corrigir-me e te ser agradável. Amém. Amados irmãos e irmãs, pela ressurreição de Cristo, temos a certeza de que Deus aceitou o sacrifício do seu Filho em favor dos nossos pecados. A ressurreição de Jesus é a prova de que Deus nos perdoa e nos aceita novamente. Por isso, a todos os que reconhecem ser pecadores e confiam na graça de Deus em Cristo, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio o perdão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer a leitura responsiva do Salmo número 1, salmo para este nosso culto. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como
do princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Querido Senhor, o mundo tem tentado transformar o Salvador e torná-lo menos do que ele é. Envia o teu Espírito Santo para que todos possam reconhecer o poder do teu amor e a força do sacrifício que Cristo fez para nos salvar. Concede isso, Senhor, a cada um de nós. Amém. A comunidade pode se sentar, nós vamos ouvir mais um hino. Santo dia do Senhor, é bom salmos de louvor, o grande eterno Deus honrar e sua graça proclamar. Ao despertar me alegrarei da graça que em Jesus provei. A noite ardente gratidão me vem encher o coração. Minha alma se levantará e jubilosa cantará em doces hinos ao louvor do meu benigno Salvador. Sabe, as tuas obras são, nos causam grande admiração. Os teus ensinos, ó Jesus, revelam a divina luz. A igreja fazes florescer, por todo o mundo se estender. Os ímpios não subsistirão, mas como as ervas secarão. Ó Deus glorioso, nos darás contigo em Cristo santa paz. Cantar queremos teu louvor, és reto e justo, ó bom Senhor. Nós vamos agora ouvir as leituras bíblicas indicadas para este culto, iniciando pela leitura de Atos dos Apóstolos, que neste período substitui as leituras do Antigo Testamento. Atos capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 26. Nós lemos assim: Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram esses: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e o nacionalista e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha que acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Neste terreno ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso,
deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Essas são as palavras do livro de Atos. Vamos ouvir a leitura da epístola, primeira carta de João, capítulo 5, do versículo 9 até o versículo 15. E João escreve assim: Nós aceitamos o testemunho de seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Essas são as palavras da epístola. E vamos ouvir também o texto do Santo Evangelho. Convido a comunidade a se colocar de pé. Evangelho conforme João, capítulo 17, da segunda parte do versículo 11 até o versículo 19. Esta é parte da oração sacerdotal de Jesus Cristo. E ele diz assim: Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a minha mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Agora nós vamos confessar a nossa fé no Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, e subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar.
Nós vamos ouvir agora um hino em preparação à mensagem. Eis na cruz por nós pregado, de pecados carregado, unigênito de Deus. Vinde, ó almas contristadas, vede as culpas tão pesadas que Jesus na cruz levou. Trouxe aos homens a verdade, paz, perdão e liberdade. A Satã por nós venceu. Cristo, tu nos resgataste, com teu sangue nos compraste, somos teus, ó bom Senhor. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito nos acompanhe e nos abençoe neste meditar da sua santa palavra. Amém. Podem sentar-se. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvi certa vez de um pastor de uma comunidade bastante grande e que também era mantenedora de uma escola, que eles estavam precisando de uma secretária, uma pessoa que precisasse ter bastante conhecimento, que precisasse dedicar muito do seu tempo para organizar bem todo o trabalho da igreja e também o trabalho da escola. Essa pessoa seria responsável pelo bom funcionamento das coisas, já que havia muito trabalho extra culto e extra departamentos assim por diante. Mas estava muito difícil de conseguir essa pessoa. O pastor ficou responsável de ir atrás dessa pessoa, fazer a contratação. E depois de um tempo, no final de um culto, conversando com algumas pessoas, uma mulher que há pouco tempo tinha sido recebida na comunidade por profissão de fé, ela falou assim: pastor, eu estou disposta a trabalhar como secretária. Ela era secretária em um escritório de advocacia muito grande que era especializado em processos de divórcio. Obviamente, a comunidade não tinha condições financeiras de pelo menos igualar o seu salário. E aí o pastor perguntou para ela: mas como assim, né? Ela falou assim: não, eu tomei uma decisão, acho que está na hora de eu começar a trabalhar para o povo de Deus. Deixar de trabalhar para casais que querem se divorciar. Aí o pastor disse: ok. Ela abriu mão, né, de parte do salário que ela recebia e aceitou trabalhar pelo salário que a comunidade podia oferecer. Então ela entrou com toda a sua experiência, ela trouxe um nível bastante alto de organização, as coisas estavam funcionando como uma máquina bem lubrificada. E foram 3 anos de grande alegria, tanto para a comunidade quanto para a escola, 3 anos em que as coisas realmente funcionaram muito bem. Mas chegou no final desses 3 anos, e aquela mulher foi falar com o pastor e disse: pastor, eu acho que está na hora de eu procurar um outro emprego. Aí o pastor, em choque, perguntou: mas por que você vai fazer isso? Ela disse assim: pastor, eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu pensei que eu estava trabalhando para o povo de Deus, mas na maioria das vezes eu vejo os cristãos se tratando pior do que os casais que estão em processo de divórcio. As pessoas na igreja discutem mais do que os casais que se divorciam. As pessoas na igreja
não se perdoam com tanta facilidade como os casais divorciados. Para aquele pastor foi uma crítica muito dura que ele teve que ouvir. Se aquela mulher estava certa ou não, eu não sei dizer, mas isso era o que ela sentia dentro da igreja. Esta era a visão que ele tinha. E a questão é que, se nós formos perguntar no mundo aí fora, nós vamos ver que muitas pessoas concordam com esta mulher, concordam com essa secretária. Com certeza, vocês já ouviram muitas críticas com relação à igreja. Eu já ouvi muitas críticas com relação à igreja. Eu anotei aqui 3 críticas. A primeira: a igreja está cheia de hipócritas e os seus líderes não são confiáveis. Quem nunca ouviu falar isso? Uma segunda crítica: eu gosto de Jesus, mas eu não consigo enxergar Jesus, eu não consigo encontrar Jesus dentro da igreja. E uma terceira crítica, talvez seja a pior, a mais doída: a igreja é muito chata. Quantas e quantas vezes nós ouvimos essas críticas e ouvimos até críticas piores. Eu não lembro quem foi a pessoa que disse, mas eu me lembro muito bem de uma frase que expressava realmente a insatisfação que essa pessoa tinha com relação à igreja. Ele dizia assim: a igreja é um pastor chato falando para uma comunidade chata que eles deveriam ser ainda mais chatos. Eu sei que diante de uma afirmação dessa, a nossa vontade é pegar a pessoa pelo pescoço, talvez dar uns bons tapas nessa pessoa. Mas antes de nós colocarmos a nossa santa ira para fora, eu acho que nós deveríamos parar um pouco, pensar e nos colocar no lugar dessas pessoas que têm esta visão da igreja. Talvez, se nós nos colocarmos no lugar delas, olharmos para a igreja a partir do ponto de vista dela, nós talvez vamos concordar com suas afirmações e com suas críticas. As pessoas olham para a igreja e não enxergam uma perfeição. Lutero, ele dizia que nós cristãos somos, como é que é a expressão em latim? Simul justus et peccator. Somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Isso porque nós somos pecadores, nós permanecemos pecadores, mas por causa do perdão que Jesus Cristo conquistou na cruz por cada um de nós, nós somos perdoados, nós somos justificados, nós somos considerados inocentes diante de Deus. Traduzindo esse teologuês para a prática, na prática o que isso quer dizer? Quer dizer que em nenhum lugar nós vamos encontrar uma igreja perfeita, porque a igreja é formada por seres humanos pecadores, por pastores, por membros que são imperfeitos e são pecadores. Aquela mulher que foi secretária durante 3 anos da comunidade e da escola descobriu isso. Descobriu que enquanto nós continuamos vivendo no mundo, esse mundo que é pecador, nós também continuaremos sendo pecadores. E sem a ação do Espírito Santo, que nos leva até a cruz de Cristo e o seu túmulo vazio, nós vamos continuar, sim, sendo pecadores, sendo pessoas miseráveis. Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo nos leve até a cruz e o túmulo vazio de Cristo, ali nós podemos receber perdão. Nós recebemos fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida para nos perdoar, nos libertar da condenação eterna e nos dar salvação. Veja, enquanto nós estivermos aqui no mundo, mesmo sendo cristãos, nós cometeremos pecado, mesmo que nós não queiramos. O apóstolo Paulo é muito claro quando fala disso. Ele fala dessa luta interna que há dentro de nós entre o velho e o novo homem, entre a nossa natureza corrompida pelo pecado que quer fazer o mal e a nossa nova natureza resgatada por Cristo, transformada pelo Espírito Santo que quer fazer o bem. E nós, tantas e tantas vezes, acabamos fazendo o mal que nós não queremos ao invés de fazer o bem que nós queremos.
E é essa desobediência que habita dentro de nós cristãos, por sermos seres humanos pecadores, é que tantas e tantas vezes faz com que o mundo fique decepcionado com Jesus Cristo e com a sua igreja. Os nossos pecados visíveis aos olhos dos outros fazem com que as pessoas considerem a igreja de Cristo um amontoado de hipócritas e de pessoas chatas. Infelizmente, nesta lógica que o mundo coloca diante de nós como cristãos e da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, acaba que Cristo se torna uma decepção. Eles se decepcionam com os cristãos e se decepcionam com Jesus Cristo. Obviamente que esta lógica está bastante equivocada. Esta lógica de achar que, porque tantos cristãos são pecadores e chatos, que Jesus também é chato e que não vale a pena seguir, isso não faz sentido. Vou explicar rapidamente aquilo que eu falei no início do nosso culto. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. A ressurreição de Jesus Cristo é a base do cristianismo, é a base de toda a nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, tudo isso que nós vivemos aqui não faz o menor sentido. É claro que aos olhos do mundo, a ressurreição não é verdade. Já lá quando Jesus ressuscitou, esta mentira de que os discípulos inventaram, os discípulos roubaram o corpo de Jesus e inventaram que ele havia ressuscitado, essa mentira ganhou força. E hoje tantos e tantos acham que realmente a ressurreição de Jesus, a Páscoa que nós comemoramos, não passa de uma mentira dos discípulos, dos seguidores de Jesus. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara ao afirmar que Jesus ressuscitou. Não só afirma isso, como a palavra de Deus já anunciava isso. O próprio Jesus dizia que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Então, nós cristãos podemos estar tranquilos de que nós temos uma fé verdadeira baseado numa verdade. Jesus Cristo ressuscitou. O mundo quer dizer o contrário. Porém, quem duvida da ressurreição de Jesus Cristo está tão errado quanto as pessoas que consideram Jesus Cristo uma pessoa irrelevante, uma pessoa sem importância, sem poder, uma pessoa chata. É interessante nós olharmos para o texto bíblico e percebermos que até os maiores inimigos de Jesus, que eram os líderes religiosos e políticos da sua época, eles não consideravam Jesus como alguém irrelevante, sem importância, como alguém chato. Tanto que eles planejaram a morte de Jesus. Tanto que eles mataram Jesus. Vejam bem, Jesus fez vários milagres durante o seu ministério. Mas quando ele realizou talvez o seu maior milagre, que foi a ressurreição de Lázaro, os líderes judeus ficaram apavorados. E eles começaram a dizer entre si: olha, esse Jesus está fazendo muitos milagres, muitos sinais. Se continuar assim, as pessoas vão começar a acreditar neles e as coisas podem complicar para o nosso lado. Principalmente com relação ao Império Romano. Nós podemos ter problemas muito sérios. Veja que Jesus não era uma pessoa chata para os seus inimigos. Pelo contrário, eles reconheciam o seu poder. Eles achavam que Jesus era tão perigoso que poderia destruir o seu modo de vida, poderia destruir até a sua nação. E eles colocaram um fim na vida de Jesus. Quando Jesus esteve aqui no mundo, ele causou muito temor às pessoas poderosas. Essas pessoas o mataram. Mas hoje, infelizmente, na mente e nos corações de muitas pessoas, Jesus foi rebaixado a alguém insignificante, a alguém que é inofensivo, que é chato.
Mas eu gostaria de deixar bem claro para cada um de vocês que está aqui nessa igreja hoje, que está me ouvindo em suas casas, que Jesus não vai levar esse rótulo de alguém inofensivo, de alguém chato e sem importância. Na noite que Jesus foi traído, lá no jardim do Getsêmani, ele orou longamente ao seu Pai Celestial. Esta oração que nós conhecemos como a oração sacerdotal de Jesus. Está no capítulo 17 de João. Parte dela nós ouvimos na leitura do Evangelho de hoje. Nesta oração, Jesus ora não só pelos seus discípulos, e ele mesmo diz: não oro apenas por esses que me deste, mas por todos os que virão a crer em mim. Ele ora por cada um de nós também. E em certo momento na oração ele diz assim: eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como também não sou do mundo. Com essas palavras, Jesus está dizendo assim, que ele em nenhum momento vai se enquadrar dentro das expectativas que o mundo tem para ele. Jesus é muito mais do que nós seres humanos podemos imaginar, ou da imagem de um Senhor que nós criamos para nós. As pessoas que conheceram Jesus enquanto ele esteve aqui no mundo, inclusive os seus discípulos, que caminharam e aprenderam dele, as pessoas esperavam que Jesus restabelecesse o reino terreno do povo de Israel, assim como foi no tempo em que Davi governou o povo de Israel. Mas não foi para isso que Jesus veio ao mundo. Lembram quando Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas com apenas 2 peixes e 5 pães? As pessoas queriam fazer de Jesus o seu rei para que ele continuasse oferecendo alimento para eles. Pelo menos de fome eles não morreriam. Jesus não aceitou isso. Tantas e tantas vezes o povo quis colocar Jesus como seu líder terreno, mas ele rejeitou porque ele não podia ser o líder terreno. Ele precisava continuar com a sua missão de buscar e salvar o perdido. Jesus rejeitou ser o nosso rei terreno para ser o nosso rei celestial. E ele acaba com todos os nossos preconceitos e com os nossos rótulos que nós queremos colocar nele. Jesus, ao contrário de que muitos pensam hoje, ele não era a continuação das profecias do Antigo Testamento. Jesus era e foi o cumprimento dessas profecias. Em Jesus encerra-se um ciclo. O Antigo Testamento, o antigo acordo, a antiga aliança entre Deus e o seu povo. Jesus inaugura um novo tempo, o Novo Testamento, uma nova forma de Deus se relacionar com o seu povo, um relacionamento forjado a partir da graça e dos sacrifícios divinos. Tentar forçar Jesus a assumir um outro papel, colocá-lo numa posição inferior, não vai funcionar. Não vai dar certo. Isso é verdade. Tente fazer de Jesus um mero líder, um profeta, um mestre sábio. Isso não vai funcionar. Tente matar Jesus, crucificar, enterrar. Não vai funcionar. Ele não vai permanecer no túmulo. Tente fazer de Jesus algo menos que o Salvador do mundo. Não vai funcionar. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele derramou o seu sangue, para lavar os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Jesus é aquele cuja presença conforta o coração dos abatidos e dos solitários, nos conforta das nossas perdas. Jesus é aquele que fortalece os fracos, é aquele que tem um amor tão grande que alcança todos os que estão sem esperança. Qualquer coisa menos que redentor e salvador da humanidade é inaceitável para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele mesmo diz isso a respeito de si mesmo. Ele não pode ser rebaixado a um papel menor do que isso. Não vai funcionar. Não vai dar certo. E é claro que talvez muitas pessoas que estão ouvindo, talvez alguns de vocês aqui, achem Jesus chato.
Talvez o relacionamento que nós temos com Jesus seja algo monótono no sentido de todo final de semana me preparo, vou lá para a igreja, me coloco junto daquelas pessoas chatas, fazendo as orações chatas, levantamos em momentos chatos, sentamos em momentos chatos, termina toda aquela chatice, eu vou para casa. Talvez a nossa relação com Jesus seja chegar em casa, colocá-lo na prateleira e aí, no próximo final de semana, pegar Jesus de novo. Agora vou para toda aquela chatice que é viver na igreja. Não é de se admirar que tantas pessoas considerem Jesus chato. Por quê? Porque o relacionamento dessas pessoas está bastante equivocado. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Houve um tempo em que eu também achava Jesus chato. E para mim era cômodo achar Jesus chato. Por quê? Porque eu poderia ser aquele que dava o direcionamento da minha vida. É como se eu estivesse andando naquelas bicicletas duplas e eu ia na frente pedalando, Jesus ia atrás. Eu ia guiando a bicicleta. E Jesus estava ali para me ajudar. Quando ficava difícil pedalar, em alguma dificuldade, em alguma necessidade, eu queria a força de Jesus. Vamos lá, Jesus, pedala. Mas eu que dirigia. E era cômodo achar esse Jesus chato. Eu queria continuar sentado na frente, Jesus atrás e seguindo a vida do jeito que eu achava melhor. Tantas e tantas pessoas têm feito isso na sua vida. Mas eu digo, deixe Jesus sentar no banco da frente. Deixe Jesus te ajudar e principalmente deixe Jesus guiar o rumo da sua vida. E você vai ver que muitas coisas vão começar a mudar. Você vai ver que Jesus não é nada chato. Que Jesus é muito mais do que aquilo que nós imaginamos, que nós pensamos dele. Mas o importante é dizer que enquanto eu considerava Jesus um chato e colocava ele no banco de trás, isso sempre foi uma escolha minha e não uma escolha de Jesus. Quando nós consideramos Jesus chato e deixamos ele de lado, não é culpa de Jesus. A culpa sempre é nossa. Ele quer tomar a frente. Ele quer guiar os nossos passos. No início da mensagem eu falei dessas pessoas que acham que Jesus é chato, que se decepcionou com Jesus por causa do mau exemplo que nós, como cristãos e como igreja, muitas vezes damos. Nós passamos uma impressão errada a respeito do que é ser cristão. Mas eu gostaria de dar um exemplo que ilustra como existem pessoas que encontraram o Jesus transformador, esse Jesus que é muito legal, esse Jesus que realmente vem trazer um brilho diferente para as nossas vidas. Hoje é o Dia Internacional da Família. E eu quero rapidamente contar a história de uma mulher que eu conheci numa reunião de pastores evangélicos lá em Volta Redonda. Uma missionária, ela é de origem islâmica, eu não me lembro qual país de origem dela, mas um país do Oriente Médio, onde o islamismo é a religião oficial. E ela conheceu Jesus Cristo através de um professor da escola. E ela foi tocada pelo Espírito Santo, transformou a sua vida. Jesus a transformou. Mas ela teve que abandonar a sua família, seus amigos, toda a sua vida para fugir, porque ou ela negava sua fé em Jesus ou ela seria morta. Então ela fugiu, ela acabou vindo para o Brasil, ela acabou recebendo de Deus não só uma nova vida espiritual que garante para ela uma vida eterna nos céus, mas também Deus deu a ela uma nova família aqui na terra, novos amigos, um novo propósito para a sua vida. Ela se tornou uma missionária. Jesus Cristo, para aquela mulher, eu tenho certeza, ele nunca foi uma pessoa chata, uma pessoa irrelevante, uma pessoa sem importância. Pelo contrário, Jesus transformou a sua vida de uma forma radical. Queridos irmãos e irmãs, Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é o único caminho para a vida eterna nos céus. Permita que o Espírito Santo te leve ao encontro desse Salvador vivo,
amoroso, desse Salvador destruidor da morte e do diabo. Esse Salvador que quer te colocar ao lado do Pai. Experimente a alegria que é estar nos braços de Deus e ser chamado seu filho. Amém. Que este grande amor do nosso Pai, revelado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna. Amém. Crie em mim, ó Deus, um puro coração e renove em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir mais um louvor. E bocas mil para eu cantar, que Deus alento e dom me desse, não cessaria de exaltar, com hinos seu imenso amor, e o que me fez o bom Senhor. Oh, que esta minha voz soasse até ao sol com seu fulgor, e que meu sangue jubilasse enquanto eu sinto seu ardor, que fosse alento, gratidão e cada pulso uma canção. Quem bênção sobre mim derrama, és tu, Senhor, benigno Deus. Tu és o Pai que tanto me ama, guardando-me nos transes meus. Perdoas minha transgressão por teu amor e compaixão. Senti em toda a minha vida quão milagroso é o teu guiar. Sim, mesmo sendo adversa lida, fiel me guia sem errar. Pois na maior tribulação, Senhor, me dás consolação. Quero exaltar tua bondade enquanto a língua se mover, também louvar tua caridade enquanto o coração bater. Sim, quando a boca se calar, posso eu louvar-te a suspirar. Aceita com benignidade meu hino humilde, ó Pai e Deus. Vem conceder por piedade que junto com os anjos teus no céu eu venha te cantar mil aleluias sem cessar. Nós vamos neste momento elevar os nossos corações e mentes ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial em oração,
na certeza de que Ele nos ouve, na certeza de que Ele sabe o que é melhor para nós e que no seu tempo e no seu modo Ele responde às nossas orações. Todo-Poderoso Deus e Pai, nós te louvamos pela ascensão e exaltação do teu Filho Jesus Cristo e por Ele agora estar à direita da tua majestade. Trazemos no coração a alegria pela ressurreição e por tua bondade em nos servir com bênçãos materiais e espirituais. Senhor Jesus, una-nos no teu caminho, na tua palavra, na doutrina, na oração e no partir do pão. Mobiliza-nos a preservar a unidade da tua igreja e a mostrar a fé em unidade. Promova entre nós a paz, a harmonia e o entendimento. Anima-nos a permanecermos fiéis e unidos no uso da tua palavra e dos teus sacramentos, para o fortalecimento da nossa fé. Deste-nos a missão de sermos testemunhas tuas. Sabemos da grandeza deste propósito. Não poucas vezes nos sentimos pequenos diante dele. Pelo teu Espírito Santo, prometestes poder para executarmos esta missão. Firma-nos nesta promessa e usa-nos no serviço do teu reino. Dá-nos coragem para testemunhar a tua verdade, sem medo das consequências. Ajuda-nos a viver intensamente a alegria da ressurreição, para que o mundo reconheça através de nós a grandeza do teu amor. Ó Santíssima Trindade, nesses tempos em que vivemos dias de inquietação por causa da pandemia, anima-nos e ajuda-nos a fortalecer os que estão sem esperança e a sermos fonte de conforto para os que não têm alegria. Ajuda-nos também a olhar com coração generoso e doador para aqueles que sofrem pela falta de recursos básicos para o sustento da vida. Da mesma forma, ampara a tua igreja e seus pastores no sagrado ofício de levar a orientação e o conforto da tua palavra aos que choram e aos que estão apreensivos com a doença. Oramos em nome daquele que é o Senhor da igreja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém. E que o Cordeiro de Deus, que foi morto pelos nossos pecados, tenha piedade de nós e nos conceda a sua paz. Amém. Podem sentar-se? Nós convidamos os nossos irmãos e irmãs comungantes a virem à ceia do Senhor. Nós vamos iniciar aqui pela minha esquerda. Enquanto isso, nós vamos ouvir um louvor. Vinde, pois tudo está preparado. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar.
Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso